Doenças reumáticas, esse é o tema do Ponto de Vista desta noite, que recebe os médicos Eliezer Ruchansky, reumatologista do Hospital Oswaldo Cruz, e o nefrologista do Hospital Agamenon Magalhães, Mário Henriques. E eu queria saber o seguinte, muitas vezes a pessoa fala assim, olha, o lúpus, ou artrite, ou artrose, osteoporose, ou qualquer uma das doenças reumatológicas, já que existem aí 120, as pessoas parecem que já morreram, né? Morrem antes do tempo. E, na realidade, como a gente dizia antes, tem que ter consciência que elas podem viver bem e viver com qualidade de vida. Isso é fundamental, Eliana. Chamar atenção para isso. Todas essas doenças, sejam inflamatórias, que nós falamos, as colagenoses, a artrite reumatoide, o lúpus, as vasculites, a esclerodermia, a dermatomiosite, tem tratamento e você pode ter qualidade de vida, desde que o diagnóstico seja feito precocemente, certo? Nas primeiras manifestações, você procurar, inicialmente é um clínico, mas isso eu quero asseverar, Eliana, que o reumatologista é um clínico que trata de doenças reumatológicas. Ele não trata de doença apenas de dor, certo? Quem trata mais de dor é o ortopedista. Nós tratamos de doenças que envolvem todo o sistema osteoarticular e vísceras. Então, por exemplo, assim, quem está em casa nos assistindo, eu estou com dor, ou seja, nas articulações, ou nas juntas, como a gente tem, pode, na dúvida, vou procurar um reumatologista. O primeiro passo, Eliana, dor espontânea pertence ao reumatologista. O ortopedista é o médico que vai tratar se você tem, por exemplo, uma escoliose, um desvio. Ou então você faz uma consulta com o reumatologista e você, por exemplo, tem uma osteoartrose importante do joelho, você não anda, ou você tem uma coxartrose, que já não tem o que fazer do ponto de vista clínico, com drogas que nós usamos, os antiartrósicos, aí você tem que procurar, nós encaminhamos ao ortopedista, que normalmente é um cirurgião, ele não tem, inclusive, tempo para se aprofundar. Tipo de tratamento. Isso. Ele vai para a solução. Ele vai para a solução, exatamente. A parte clínica do tratamento é toda do reumatologista, que é um clínico. Ou então, eu tenho um paciente, como você disse, de lúpus com a nefropatia grave, com a lesão renal grave, que é uma das causas de um desfecho não positivo, de um desfecho difícil, que pode levar, inclusive, à morte do paciente. O nefrologista, certo? Ele é chamado a intervir de imediato pela experiência que ele tem na condução desses casos. É por isso que muitas vezes você vai a um reumatologista ou você vai a algum médico de uma outra patologia, de uma outra especialidade, ele te encaminha para um que faz o mesmo que ele faz, só que é cirurgião. Ele fez a cirurgia, aí você volta para o médico inicial, porque é ele que vai dar todo o acompanhamento e o tratamento clínico. Isso. Exatamente, é porque o fundamento da formação é diferente. O clínico tem uma formação e o ortopedista, o cirurgião tem outra formação. Na verdade, eles se complementam um ao outro, mas, como o Dr. Eliezer falou, a parte clínica de dores, de articulação, primeiro é o reumatologista, geralmente, que a gente encaminha, até como clínico, a gente detectou uma doença que tem relação com uma doença articular, encaminha primeiro para o reumatologista. Agora, o seguinte, eu sempre, ainda na época que eu era bem mais jovem, criança, né, a gente sempre ouvia, a gente sempre ouvia falar assim, olha, se tomar um banho quente, se agasalha, não vá levar um vento, não para você evitar ou pegar um resfriado, mas porque você pode adquirir um reumatismo, né? Então, isso é verdade ou isso é mentira? Isso é um mito? São mitos realmente. E como a gente conversou antes, inclusive, não abra o refrigerador, porque você pode ficar paraplégico, você é hemiplégico, você vai ficar paralisado. Então você não tome banho depois de uma refeição. Como eu disse a você, até hoje eu guardei isso para mim, eu não tomo banho depois de uma refeição imediata. Então isso realmente ficou, essas crendices populares, elas se fixaram e até hoje isso é usado, mas tudo isso é mito, não é? Qualquer dor nas articulações é sinal de reumatismo, de alguma doença? Dor é sinal que alguma coisa não está bem, né? Ter dor significa um alerta. Pode ser
uma dor de reumatismo, inflamação, pode ser por trauma, traumatizou de alguma forma. Então, a anamnese do paciente, a conversa com ele, o exame físico é que vai direcionar. Febre reumática é hereditária? Não, de forma alguma. A febre reumática se deve a uma bactéria específica. É uma doença que já foi erradicada da maioria dos grandes países, não entre nós ainda, certo? Então, é uma doença que tem tratamento, como você perguntou. Essa é uma doença que tem cura. Se você estabelece o diagnóstico, mas a febre reumática normalmente atinge crianças de 5 a 15 anos de idade. Se ela começa antes dos 5 ou depois dos 15, a primeira manifestação, abre-se uma interrogação. O indivíduo pode estar, por exemplo, tendo uma doença chamada artrite idiopática juvenil, que é uma artrite da criança. E os reumatologistas pediátricos têm que ser chamados para investigar esse caso, certo? É uma doença, se é febre reumática, a penicilina benzatina, classicamente bem usada, a cada 21 dias, como eles prescrevem, tem cura total à doença. As doenças reumáticas, de uma forma geral, elas são doenças, digamos, só da terceira idade? De forma alguma. Isso tem que ser desmistificado. Nós temos visto cada vez mais a doença em crianças, certo? E em adultos jovens. Então, por exemplo, os casos de lúpus, de artrite reumatoide, queria falar um pouquinho da artrite reumatoide, que é uma doença que acomete até 1% da população. É aquela doença que deforma muito as juntas, que pode dar lesão ocular, pode dar lesão com umas esclerites, até uma uveíte pode acontecer. E também chamar a atenção, Eliana, para uma doença também do homem jovem, que é a chamada espondiloartrite. A espondilite anquilosante é uma doença que torna o indivíduo jovem. Nós temos no nosso centro de infusão imunobiológico, que é uma das referências aqui em Recife, como o do HC, pacientes que tomam remédios chamados imunobiológicos. São remédios que vão estabelecer o tratamento e evitar que essa doença progrida. E ela começa, às vezes, com a inchação no dedo do pé ou inchação num só joelho e depois acomete a coluna vertebral toda, tornando o indivíduo totalmente rígido. E olha só, um sintoma, como você bem colocou, ela começa com uma simples inchação no dedo do pé. E que às vezes você pode falar assim, eita, será que não deu um mau jeito? Isso, será que não deu uma pancada? Assim. E na realidade, você nem sabe o que foi que aconteceu. Exatamente. E quando procura um médico, já está no estado avançado da doença. É muito comum isso. Muito comum. Por exemplo, uma doença que é bem comum também, que é a gota, que é uma doença reumatológica também, mas que é caracterizada por um aumento do ácido úrico no sangue, e que tem aquela famosa dor da gota, que é uma dor característica no dedão do pé, que é uma dor muito grande, muito lacinante. É um processo inflamatório, que é de uma articulação, mas pode ser em outras articulações, que está relacionado a essa elevação do ácido úrico no sangue e que tem tratamento, pode ficar muito bem. Se não tratado, também evolui com complicações. Exato. A atividade física, ela pode agravar qualquer uma das doenças reumatológicas? Eliana, quando o indivíduo está com dor, ele não pode fazer esse tipo de atividade. Muita gente confunde isso. Você tem que tratar e a partir daí, ninguém com dor pode fazer atividade física. Se eu tenho uma lombalgia, mas eu sou, por exemplo, obeso, e o meu médico endocrinologista disse que eu tenho que caminhar, mas eu não posso caminhar se eu tenho dor, que eu vou agravar o meu caso. Você tem que passar da fase da crise. Da fase aguda. E começar, então, as suas caminhadas. Eu tenho orientação sempre, por frequentar rapidamente a academia, depois de um quarto de século, eu consegui voltar, não é? Então, eu vejo alguns exageros que são feitos nas academias por pessoas acima de 50 anos, que já têm o seu grau de osteoartrose estabelecida, e não tem o biotipo do Dr. Mário, que é um biotipo mais de modelo de televisão, que eu estou brincando com ele, não é? Pessoas já com tendência à obesidade. E que aí começam a exagerar, e às vezes os instrutores, os personal trainer, então esquecem de dizer que aquela pessoa que traumatiza muito a gente, uma coisa é exercitar, outra coisa é traumatizar. Exemplo clássico,
Todo jogador de vôlei termina com artrose e lesão de tendão do ombro. Jogador de futebol termina com artrose de joelho. Inevitavelmente. É o exagero. Exatamente. Você paga um sério tributo àquelas articulações que você traumatiza com frequência. Olha, existe algum tipo de exame que a pessoa pode fazer para saber se ela tem algumas dessas doenças reumatológicas? Existem. A grande parte delas, a gente tem um direcionamento por exame de laboratório. O doutor Eliezer pode explicar bem, mas o lúpus tem determinados exames sorológicos que vai nos guiar. Doenças também, outras doenças do colágeno, artrite reumatoide também tem medicação, exames. Esses exames servem tanto para o diagnóstico, para auxiliar o diagnóstico. O diagnóstico, na sua grande maioria, é clínico. Né? Precisa do exame clínico. Mas por trás a gente tem que ter um suporte laboratorial. Então não é assim, é um exame fácil, não é algo difícil você detectar que a pessoa tem alguma doença reumatológica. Não é difícil. Hoje em dia a gente tem um acervo de exames que nos permite dar tanto diagnóstico como acompanhamento. Então você institui uma terapia e vai fazer esse acompanhamento com esses exames também, tanto clínico com o exame. Com o exame. Eu queria fazer uma pergunta, porque o nosso tempo, infelizmente, está chegando naquela horinha assim, ruim, que está terminando. Mas teve um telespectador que enviou aqui para a gente, perguntando o seguinte, que a esclerodermia pode ser considerada uma doença reumatológica? Sim, sem dúvida. Inclusive eu citei anteriormente, né, é uma das doenças do tecido conjuntivo e é uma doença muito importante porque você trabalha com uma doença que tem muita fibrose. Então essa doença, ela altera os vasos, pequenos vasos, desde a região ungueal. É aquela que as pontas, as extremidades estão ficando roxinhas. Roxinhas, e elas podem inclusive necrosar, certo? E quando o indivíduo apresenta já esses sinais importantes, que a gente chama de vasculite digital do dedo, é um sintoma que ele pode ter envolvimento pulmonar. Isso é uma coisa muito grave. Esses pacientes devem ser selecionados porque eles têm que ser submetidos a um tratamento específico, inclusive com drogas que são bancadas pelo governo federal através dos centros de infusão, etc., para que possa ter um controle da doença. É entre as doenças reumatológicas, a chamada esclerodermia difusa, existem formas localizadas da esclerodermia, como tem a parte do lúpus, que o Dr. Mário falou, que exclusivamente, por exemplo, da pele, ou da junta, da pele da junta, esse doente jamais vai precisar tomar remédios mais fortes. Então, o especialista tem que estar presente. Mas voltando à esclerodermia que você citou, nós estamos agora com uns 3 ou 4 pacientes lá, inclusive a maioria não chegou a 22 anos de idade ainda, das meninas. Olha só, são meninas. Eu só queria rapidinho um conselho para quem está em casa nos assistindo. Olha, o conselho que eu dou é, se você tem alguma doença ou suspeita que está com uma dor articular, uma lesão na articulação, nas juntas, que está persistindo, procure ou um clínico ou um reumatologista, porque atrás dessa dor pode ter uma doença mais séria que está deixando de ser tratada. É isso aí, gente. Olha, os contatos deles vão estar aparecendo aí no rodapé do Hospital Oswaldo Cruz, da clínica, do Hospital Agamenon Magalhães. Muito obrigado pela participação dos senhores. E por hoje é só, mas sábado que vem tem mais. Você pode participar, envie para a gente perguntas e dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido aqui. Para rever o programa de hoje, anote o endereço eletrônico facebook.com/programa Ponto de Vista e pelo Twitter deixe também o seu recado em @PontoDeVista4. Uma ótima noite de sábado, um excelente domingo e no próximo final de semana a gente se encontra. Até lá! Você gostou do programa? Assista ao Ponto de Vista em primeira mão na TV Tribuna, todos os sábados às 5h50 da tarde. E eu estou esperando por você. TV Tribuna, o canal da gente.